diz o seguinte, a palavra do Senhor, esta versão aqui é a NVT, que eu estou lendo hoje, né? A partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Como o texto é atual, não é, meus irmãos? Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém. Até aqui hoje, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós já falamos isso em outros momentos, em outros sermões também, sobre uma certa desconexão entre espiritualidade e vida cotidiana, do cotidiano, né? Então, eu não sei se você já experimentou isso, se isso já passou pela sua vida. O fato de que você frequenta um local como esse, de culto cristão, num dia específico, um domingo, e após a exposição do texto, após o culto e tudo mais, você sai dali motivado, animado, e aí chega a segunda, terça, de repente o peso da própria realidade começa a desabar sobre você, e você está ao seu redor, você está trabalhando, você está estudando, você está vivendo, e ao seu redor, parece que aquilo que foi pregado, parece que aquilo que eu ouvi no domingo, aquilo que eu cantei, o que foi lido, parece que aquilo não tem uma conexão prática com a sua própria realidade. O que eu estou chamando então dessa desconexão, de uma dicotomia, de viver uma vida em que aos domingos ou em ambientes religiosos, sim, você, principalmente se você de fato é cristão, você se sente bem, feliz, satisfeito, mas parece que a coisa só fica ali, parece que não tem muito sentido fora dali. E quais são os dois grandes problemas que nós vemos hoje, de uma maneira geral, na cristandade? Primeiro, uma construção de vida no que a gente poderia chamar de gueto, um gueto espiritual, sabe? Você tem tanto medo, tanta preocupação com o mundo que está ao seu redor, que você levanta muros, barreiras, né, na igreja, na sua casa, e que você não se relaciona com ninguém que seja diferente daquilo que você pensa, daquilo que você crê.
E aí você cria um gueto, você cria ali um ninho, né, bem protegido, e aí você cria linguagem própria, né, o chamado evangeliquez. Então você tem os famosos tá amarrado, isso é famoso, isso é antigo. E outros chavões que, graças a Deus, eu nem lembro mais de nenhum. Quem lembra de mais algum chavão desse? Eu só lembro desse. Está repreendido, ou... né? Tem uma que o pessoal... Eu não sei se é piada, mas né, que o pessoal diz que eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Né? Então, se cria certas formas de se pensar de gueto, do nosso grupinho, e uma própria linguagem assim. Sabe? Do tipo, irmãos, graças a Deus nós não temos isso aqui, não os incentivo a fazer, e mesmo que eu vou falar agora, nem brincando tu vem com esse negócio. Mas sabe aquele negócio assim, ô vaso? Irmão, vamos lá, eu estou numa bilheteria do cinema, né, comprando ali, e aí chega você, viu o pastor de longe, e vem do meio do cinema com os braços abertos, gritando, vaso! Cara, entende? Né? E afins. Então, um tipo de linguagem de gueto, de grupinho específico e fechado. Isso porque você se fechou ali e você, então, tem um medo. Às vezes, irmãos, até um medo compreensível e porque está faltando alguma instrução. Mas, até pela falta de instrução, então, a pessoa se fecha naquele meio. Isso é um problema. E nós vamos ver isso nesse texto. Agora, existe também um outro problema, uma outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é de você não ter absolutamente nenhum medo e nenhum discernimento. Ou seja, você frequenta culto, você frequenta estudo bíblico, mas por algum motivo, alguma falha em algum ponto, talvez até daquele que está te instruindo, né, não deixou claro, você simplesmente se envolve com as coisas deste mundo de uma maneira tal que você se acultura tão profundamente que você se torna aquela história daquele sapo, que eu não sei se cientificamente é comprovado, mas como ilustração, pelo menos é possível. Sabe aquela história que o pessoal conta, de que se você pegar um sapo e jogar numa panela com água fervendo, ele pula fora. Mas que se você botar o sapo na água fria e esquentar a panela, ele não vai perceber a mudança de ambiente dele, porque ele já está ali, e o sangue dele vai fervendo junto com aquela água, e quando ele menos percebe, ele está morto. Então esse é um outro extremo de você se envolver com essa cultura, com a cultura da sua cidade, de maneira acrítica, sem nenhuma crítica, sabe? Embarcando. Quando você menos percebeu, o teu sangue ferveu e você foi cozido pelo pecado. E você vai estar agindo completamente, mas completamente igual a um não cristão. E o mais estranho, irmãos, são igrejas que, inclusive, parece que incentivam esse tipo de coisa, sabe? Temos que ser tão iguais ao mundo, para que eles não achem que nós somos esquisitos, que os caras ficam mesmo. Né? A ponto de, na saída de culto, os jovens estarem se organizando para ir para uma boate ou para um motel. E isso aqui não é ilustração. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso num determinado lugar. Eu falei, cara, não é possível, esse povo não é crente, não. Tem que se converter. Gente que sai de um ambiente como esse, e detalhe, né, era um culto jovem. Vocês sabem o que eu penso sobre o culto jovem. Vocês já sabem. Né? E um irmão nosso, tivemos uma reunião essa semana, e a fala dele, eu acho que resume toda a história. Jovem tem que acabar. Né? Graças a Deus, jovem acaba e envelhece. Se jovem fosse coisa boa, Deus não tinha feito Adão adulto. Não faz sentido? Então, o problema também é quando você tem certas construções de comunidades ditas cristãs, mas que não exortam sobre pecado e como viver uma vida que, de fato, agrada a Deus. Bom, irmãos, o que nós temos aqui, então, no texto? Como que nós vamos ver que
Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Percebam que nos dois exemplos que eu dei, nos dois exemplos, falsos profetas são ouvidos. Estou falando ainda dos dias de hoje. Ué, pastor, mas então o cara dizer que você tem que se fechar completamente do mundo, você está dizendo que ele é um falso profeta? Estou, nós vamos ver isso no texto, e o sermão de domingo que vem, inclusive, vai martelar novamente nesse ponto, sobre 3 formas de se viver, mas apenas uma que agrada a Deus. Da mesma maneira, eu estou dizendo, né, e aí não precisa, é mais fácil provar o ponto, né, de que pastores, igrejas que criam esse ambiente onde tudo é liberado, né, também é um falso profeta, e como nós vimos em um dos textos do apóstolo Paulo, Paulo chama inclusive de cães, né, de cachorros. Nós vamos ver então como que exatamente aconteceu a mesma coisa em Israel. Irmãos, estamos num contexto em que o povo de Israel, ele está cativo, ele está preso, foi levado, foi exilado, levado prisioneiro da Babilônia, um grande império da época, né, um grande império. O reino do norte já tinha sido levado pelos assírios, e aí depois a Babilônia se tornou um império maior do que os assírios, dominou os assírios, e agora veio dominar o reino do sul de Israel. E já levou uma boa parte para a Babilônia, já está dominado praticamente. Eles vão pegar e vão levar para a Babilônia a elite da cidade de Jerusalém. Então eles vão levar os artesãos, os profissionais de todas as áreas possíveis, os líderes, os sábios. É nessa que, por exemplo, Daniel vai acabar lá também, né, como um homem sábio e tudo mais. Então, Babilônia leva o melhor que há em Israel. Mas como que Israel foi parar nessa situação? Ué, o Deus de Israel não é o grande Senhor, o Senhor dos exércitos? O que aconteceu para que isso acabasse acontecendo? O que desencadeou tudo isso? Irmãos, Israel tinha uma missão. Você sabe qual era a missão de Israel? O problema é que parece que o próprio Israel já não sabia mais qual era a missão deles. Tipo assim, eles só frequentavam culto. Eles só iam lá no templo, faziam os seus rituais religiosamente, não havia falta naquilo. Eles frequentavam. Mas sabe quando você entra no piloto automático e já não sabe nem mais por que você faz o que faz? Qual é o sentido disso tudo? Israel tinha entrado nesse esquema, porque a missão deles era ser canal de cumprimento de Gênesis 3,15. Nós lemos na liturgia de hoje. O que foi dito em Gênesis 3,15? A promessa de um rebento, de um descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, e Satanás iria lhe ferir o calcanhar. Então Israel tem uma missão, ser canal para que isso se cumpra. Sabemos que o Messias, Jesus, ele virá de Israel, de uma tribo específica chamada Judá. Então Israel foi separado por Deus, chamado para isso. Uma promessa que quando chega lá em Abraão, que nós lemos também em Abraão, em Gênesis 12, Abraão é dito que ele receberia um descendente, uma terra, e que Deus dele criaria um povo que tinha um objetivo. Então veja, a promessa de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento é como uma espiral, sabe? Ela começa com um ponto fino e ela vai ampliando e vai ficando mais claro o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo. Então é dito a Abraão, a nação que eu vou fazer de você, ela vai ser bênção, tem que ser bênção para todos os povos. E isso vai continuar em Êxodo. No Êxodo, isso é reafirmado. Deus tinha um propósito, então. Qual era o propósito de Deus? Se fazer conhecido a todas as nações. E como que Deus ia fazer isso? Através de um povo. Vocês percebem paralelos com a igreja? Qual é o propósito de Deus? Se fazer conhecido a todas as nações. E como ele faz isso? Ele separa para si um povo.
Um povo. Só que o que aconteceu com Israel? Primeiro, se corrompeu com os ídolos. Idolatria vai ser o nosso terceiro sermão daqui a 2 domingos. Né? Idolatria é o pecado por trás do pecado. Então Israel se corrompe com os ídolos. Só que não foi só esse o problema de Israel. Ele também deixa se corromper ao deixar de cumprir os propósitos de Deus. Qual era o propósito de Deus? Se fazer conhecido em toda a terra. Só que Israel se fecha no seu mundo e o exílio, a situação do exílio é como que Deus dissesse assim para Israel: olha só, Israel, meu povo, eu tirei vocês do império das trevas, eu os separei, eu os justifiquei, os santifiquei, mas não como um fim em si mesmo, mas com um objetivo, para que as nações vejam o que eu fiz em vocês e o que pode ser feito a eles. Só que vocês se isolaram das nações. Vocês, como o meu povo, estão se achando, vocês estão andando com o nariz muito empinadinho, se achando os santões, se achando melhores do que as pessoas que não estão frequentando esse ambiente religioso. Vocês estão realmente se achando melhores do que as outras pessoas. Sabe o que eu vou fazer? Já que vocês não querem me obedecer, de me revelar às nações, eu vou te levar para lá. E eu vou te deixar lá, por um tempo. É isso que acontece nesse exílio aqui. Vocês não vão me obedecer? Vão ter que obedecer. Bom, Israel tinha que cumprir sua missão. Como? Primeiro, pelo estilo de vida que Deus deu a eles, né, pela lei. Segundo, sendo o cenário dos atos poderosos de Deus. Então as nações iriam olhar em volta e dizer: caramba, é aquele povo que tem um Deus que abriu um mar. É aquele povo que tem um Deus que os alimentou no deserto. Ou seja, os atos poderosos de Deus estão ali. E aí os povos em volta tinham que olhar e dizer o seguinte: eles têm uma lei diferente da nossa, e essa lei deles, caramba, beneficia bem eles. Quem deu essa lei para eles? E se eles perguntassem isso para um judeu, o judeu tinha que dizer: o Senhor. E aí apresentaria o Senhor. Caramba, esse povo é um povo em que atos poderosos de Deus acontecem. No meio desse povo, por esse povo. E alguém deveria perguntar, e eles diriam: o Senhor dos Exércitos. E terceiro, como é que eles cumpririam a missão? Adorando a Deus de forma inclusiva. Como assim? Vinde todos os povos. Venham à casa do Senhor. Venham conhecer o Deus de Israel. Não é isso que nós lemos em vários salmos? Venham. Venham. Ou seja, não há uma barreira, não há um muro. Venha conhecer. Sabe o que aconteceu com Israel então? Se curvou diante dos ídolos. Não somente isso, seus líderes e juízes se corromperam. O pobre passou a ser oprimido. A desigualdade econômica da nação prevaleceu. E, talvez das piores questões, os seus profetas se tornaram mentirosos. Você imagina? Você está numa comunidade de fé em que aquele que anuncia a palavra agora é um mentiroso. O que aconteceu com Israel? Bom, o povo escolhido tinha desenvolvido uma quase total cegueira para o fato fundamental de que Israel havia sido separado por Deus não para privilégio próprio. Eu acho que esse é um dos pontos que nós temos que começar a entender essa noite. Você foi separado por Deus através da sua santa palavra. A palavra, ela fez um sentido para você que não fez sentido ainda para o teu vizinho, sabe? Para o teu irmão. Mas para você fez sentido. Você foi levado a mudar a disposição do teu coração. Mas isso não foi feito para privilégio pessoal, mas para um serviço. Então foi o que aconteceu aqui. Não para privilégio, mas para serviço, de que Israel tinha sido escolhido como instrumento de Deus para ser testemunha de Deus no mundo. E por conta disso, então, nós temos agora essa cena, esse cenário. Israel destruído,
desolado, os mais influentes levados para a Babilônia, e o povo está incomodado, o povo está triste, o povo está cativo, o povo está escravizado, longe da sua terra. Eles estão, então, agora não mais na terra que Deus lhes deu, mas eles estão numa belíssima terra, e brutal terra, violenta terra, chamada Babilônia. Qual era a tarefa deles? O que eles tinham que fazer? Bom, por que Babilônia levava, quando escravizava um povo, levava esse povo, ou a nata desse povo, para dentro da cidade? Porque Babilônia, o império da Babilônia, esperava que as pessoas daquelas nações perdessem a sua identidade no decorrer do processo de escravidão. Entenderam o ponto? Então, eles dominavam uma cidade, uma nação, separavam a nata dessa nação, tirava dali, levava para a Babilônia, agora vocês vão viver aqui. Com qual objetivo? Nós queremos que vocês mudem e percam a sua identidade espiritual, se misturando com a gente. Esse era o objetivo de Babilônia. Essa foi a razão da Babilônia levar o povo cativo. Então, a expectativa da Babilônia era o seguinte, que em algumas gerações, nas gerações seguintes, os filhos, os netos dos israelitas, eles iriam assimilar a cultura da Babilônia, e com isso eles iam perder a sua identidade, como um povo diferente dos outros povos, como o povo do Deus Altíssimo. Então, o que a Babilônia estava de fato dizendo era: venham à cidade e adotem os valores dela. Amem-na e sejam absorvidos por ela. Esse era o objetivo de Babilônia. Venham e se percam e esqueçam quem vocês são. Esqueçam a quem vocês servem. Se misturem com a gente. Com isso, percam a sua identidade. Então, Israel, ele sofria dessa situação. Só que ele tinha um outro problema também. É problema externo e problema interno. Qual era o problema interno? Falso profeta. Por quê? Tinha um falso profeta, um sujeito chamado Ananias. No capítulo 28, depois vocês podem ler o capítulo inteiro, esse Ananias, um profeta, ele vai aparecer e ele vai começar a dizer e profetizar que Deus iria acabar com aquele exílio, ia pegar em 2 anos, libertar o povo, levar de volta para a terra de Judá, de Israel, e iria acabar com a Babilônia. Então, Ananias vinha profetizando isso. O Senhor Deus manda dizer, daqui a 2 anos vai acontecer isso. E aí, Deus vai chamar o Jeremias, vai levar no meio do povo também, e vai dizer na cara de Ananias, olha só, você é mentiroso. Deus não está falando isso. Deus não está falando isso. E não somente isso. Esse ano ainda você vai morrer. E é dado um alerta para todo o povo de Israel. Não deem ouvidos a profetas que profetizam o que os seus corações querem ouvir. Não deem ouvidos para eles. Sabe? Pregador que diz que você é o centro da vontade de Deus. Falso profeta. Não deem ouvidos. Sabe? Pregador que diz que você vai ficar rico ou vai ser curado de uma doença, basta dar o dízimo ou o trízimo. Falso profeta. Não deem ouvidos a homens que anunciam coisas que o seu coração quer ouvir. E aí você diz, mas pastor, então Deus só anuncia o que nós não queremos ouvir. Não é esse o ponto. O ponto é que a palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na medida em que a santidade de Deus é exaltada e o nome dele é glorificado, nós, como povo dele, experimentamos a mesma alegria que ele.
Esse é o ponto. Então você tem ele lá. O que, assim como Ananias, tinha outros? Então, o que eles diziam? Bom, vamos ficar na cidade, né? Trouxeram a gente escravo para cá, mas nós não vamos sair. Não vamos se envolver, não. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Vocês querem manter a sua identidade espiritual? Tu quer ser crente? Quer continuar crentão? Vamos ficar aqui mesmo, não vamos se envolver com nada fora do ambiente religioso cristão. E aqui eu já estou contextualizando. E aí, o que eles diziam na época? Vamos ter o mínimo de contato com essa cidade. Em suma, fiquem fora da cidade. Vocês podem até usar a cidade, vocês podem até explorar a cidade, mas desprezem a cidade. Então vamos lá. Enquanto os babilônios dizem, mudem-se para a cidade e perca a sua identidade espiritual. Isso do lado de fora, os babilônios. Do lado de dentro, o que os falsos profetas diziam? Não mudem. Não se mudem para a cidade. Mantenham a sua identidade dessa forma. Só que no texto que nós lemos, parece que Deus tem uma outra proposta. Não sei se vocês perceberam isso. Por meio de Jeremias, Deus vai dizer ao povo o seguinte: vão para a cidade e mantenham a sua identidade. Ou seja, sirvam a partir do que vocês são. Vocês são povo de Deus. Vocês precisam cumprir aquilo que foi dito ao pai Abraão, de que esta nação, que é semente de Abraão, tem que ser bênção para todas as nações. Vocês não estão querendo ser bênção? Deus manda ele para o exílio e diz, agora vocês vão, não tem outro jeito, vocês não estão mais na terra de vocês, vocês vão ter que aprender a conviver com gente diferente de vocês. Gente que pensa diferente. Gente que age de maneira diferente. Só que você não pode se corromper. Mas você tem que ser luz ali. Você tem que ser bênção ali. E Deus então vai dar instruções bem específicas para eles. Verso 5. Primeira instrução. Habitem na cidade. Vocês devem, verso 5. Capítulo 29. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzem. Ou seja, vocês precisam se planejar para ter um envolvimento e investimento de longo prazo na cidade que você habita, aonde você está. Não é se isolar dela para se manter puro, é ser puro no meio dela, inclusive agindo e atuando para o bem e crescimento. Plante pomares, construa condomínios, construa prédios, mesmo sabendo que você não é cidadão desse mundo. Mas nós precisamos continuar cumprindo aquilo que foi dado aos pais da fé, que em Cristo fomos libertos da carne, do mundo e do diabo, para podermos olhar ao nosso redor e nos relacionarmos com pessoas que ainda continuam escravizadas da carne, do mundo e do diabo, e ser uma espécie de gota de água que cai numa garganta sedenta, porque não tem mais nada a não ser riqueza e bens e coisas desse mundo, e não tem mais nada, enquanto que nós temos tudo. Absolutamente tudo. Então somos aquela gotinha de água que cai numa garganta seca, enquanto convivemos com eles. Segunda coisa, cresçam na cidade. Vocês devem se tornar mais fortes, vocês devem ser numerosos. Verso 6. Casem-se e tenham filhos. Olha só, encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam. Não é somente habitar na cidade e trabalhar ativamente para o crescimento dessa cidade, mas é de fato crescer com ela.
Se tornem fortes, numerosos, não percam sua identidade, permaneçam firmes na fé. Busquem, portanto, a paz e a prosperidade da cidade. Verso 7. E olha que interessante, que 2 vezes vai ser dito no texto, cidade essa, Babilônia, para o qual eu, o Senhor, os deportei. Ou seja, não foi obra do destino, não foi obra do acaso, não foi simplesmente porque o imperador, o rei de Babilônia, por puro capricho, quis se apropriar da nação de Israel. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor, pessoalmente, pegou o povo dele, que estava na sua zona de conforto estatal e religiosa, e jogou eles no fogo, né? Jogou eles para a vida. É assim, irmão. Você não quer agir conforme a minha vontade? Agora você vai ter que agir. E mais, vocês estão querendo paz, não é? Vocês estão orando por paz, vocês ficam dando ouvidos a falsos profetas que ficam profetizando em meu nome, prometendo paz e paz, quando não há paz. Vocês ficam dando ouvidos a falsos profetas dizendo que vocês encontrarão novamente a shalom. E a gente tem que entender que em hebraico, o termo shalom, que é paz, não é somente a ausência de conflito. Shalom, e essa paz, ela é muito maior do que não estar em guerra. Shalom tem a ver com uma sociedade, enfim, com uma cidade, com um povo, completamente de acordo com a justiça de Deus, em todas as possibilidades. Isso é shalom. E Deus está dizendo para o povo, vocês estão querendo paz? E vocês estão achando que eu vou dar paz para vocês, tirando vocês desse mundo? Eu sei que muitos de nós talvez até, né? Por que quando a gente não se converte, Deus não leva logo de uma vez? E que evita trabalho. Irmão, tu tem que aprender algumas coisas ainda. Que você foi colocado por Deus numa fileira missional. Numa missão. Colocado pelo próprio Deus nessa missão. Então é Deus dizendo para o povo, você está querendo paz? Ore pela paz da cidade. Se envolva com a cidade. Sabe que negócio? Você está querendo paz? Você trabalha em quê? É no Detran? Um exemplo aqui. É no Detran? É departamento público? Haja de acordo com a fé num Deus que é justo e santo. E trabalhe para que naquele setor do seu departamento, de fato, a luz do amor e do relacionamento, da verdade, brilhe ali e você vai ter paz. Mas o grande problema é que por causa de uma questão geracional, sim, somos uma geração totalmente egoísta, egocêntrica, e essa geração, essa construção de geração, ela naturalmente está dentro da igreja, porque são vocês, né? E são principalmente a geração mais jovem, é essa geração que você vai para um jantar de Natal, né, em família, e você tem que ficar com a sacola na porta, assim, joga o celular aqui. Porque senão fica todo mundo ali. Então você tem uma construção de uma geração que só tem olhos para o próprio umbigo. E, infelizmente, você tem igrejas que acabam se perdendo num contexto cultural, criando guetos para a autossatisfação do umbigo. Se esquecendo que, irmão, você de fato entende que Deus pode transformar o ambiente em que você vive, a cidade que você está, o local que você habita, trabalha, o que seja? E tu acha que Deus vai usar quem? É você. Só que, às vezes parece que nós entramos na fé cristã como se entrássemos num cruzeiro. Eu estou falando isso, mas eu nunca viajei de cruzeiro não, tá, irmão? Se alguém quiser me pagar um cruzeiro também, né, não tem problema não. Mas, o que é um cruzeiro?
Você pagou aquilo lá, parcelou, né, até a morte, coisa e tal. E aí você vai e você entra naquele navio, naquele transatlântico, para desfrutar. Então, muitos e muitos levam a vida e a fé cristã apenas como alguém que desfruta a paisagem. E não percebe que o Senhor está te chamando para ativamente ser ferramenta de mudança de cenário. Irmãos, não somos aqui utópicos e nem românticos em acharmos que a igreja vai mudar, né, a terra, vai mudar Nova Iguaçu, vai mudar... Irmãos, não vai, eu já falei isso em outro sermão, não é papel da igreja organizar o inferno, sabe? Tem a fila do inferno e a gente vai organizar a fila. Não é esse o nosso papel. Mas o nosso papel é, estando na cidade, nos envolvermos ativamente na missão de Deus para a remissão daqueles que estão perdidos e ainda serão achados pelo próprio Deus, e dos que não serão achados, não querem ser achados, morrerão odiando o próprio Deus. Ainda assim, Deus nos chama para sermos essa gotinha de água que refresca a garganta sedenta, porque o cara não tem nada, ele só tem essa terra. Como alguém disse uma vez, eu não me lembro agora se foi C.S. Lewis, esta terra é o único inferno que o crente vai experimentar. E esta terra é o único paraíso que o não cristão vai experimentar. É essa terra. É a criação. É tudo que está envolvido nos textos que nós lemos hoje. Então, você quer paz? Você quer prosperidade? Trabalhe e contribua para o crescimento de vocês de tal modo que não somente você usufrua dos benefícios, das benesses que Deus tem derramado sobre a sua vida, mas que esses frutos e benesses que Deus tem derramado na sua vida também sirva para outras construções que apontem para a glória de um Deus santo, que tirou o teu coração do apego a esse mundo e te cativou o coração para a eternidade. Mas os seus atos precisam refletir isso de fato. Então, usem seus dons e recursos de forma que ajude toda a cidade. Era o que o profeta Jeremias estava dizendo, né? O Senhor dizendo através do profeta Jeremias para o povo. Use os seus dons e os seus recursos de forma que vocês possam ajudar a Babilônia. A cidade, então, não deve ser usada para o seu progresso, mas o seu progresso para o benefício da cidade. E por fim, verso 7, parte B, orem pela cidade. Sabe, todos nós enfrentamos situações difíceis, questões que nos incomodam, mas você de fato, ao invés de decidir abandonar, você orou por aquela questão, você orou por aquela situação. E veja, eu estou falando de ambientes não cristãos, ambientes em que você simplesmente abandona, você simplesmente não se importa, sabe? Eu vou lá, bato meu ponto, tá os caras ao meu redor falando bobagem, ou as mulheres, sei lá, não me envolvo com aquilo, e tipo assim, ó, e que tudo mais vá, quero que você, né, me aqueça nesse inverno, e o resto que se exploda. Mas não é isso, ou não foi para isso, que o Senhor te chamou. Deus os chama, o povo, para orar constantemente pelo lugar da sua habitação, por mais que houvesse práticas malignas. Enquanto isso, os falsos profetas anunciavam o completo oposto disso tudo. Se desliguem, fiquem fora da cidade, permaneçam hostis à cidade. Eles falavam que Deus não falou, e falavam que o que aquele povo queria ouvir.
Irmãos, inclusive nesse sentido, é por isso que afirmamos que em determinadas comunidades de fé, onde o que se tem são falsos profetas, as pessoas que estão ali ouvindo aqueles falsos profetas e seguindo à risca o que eles estão mandando fazer, elas não são inocentes. Elas estão buscando o que o coração delas quer. Ninguém quer abnegação. Ninguém quer abrir mão de questões, às vezes até legítimas suas, em favor de outro. Mas o que se cria são comunidades e pensamentos religiosos que te induzem cada vez mais a você olhar só para o seu próprio umbigo e que se exploda o resto. Só que o verso 11, ele vai ter uma relação estreita com o verso 7. Veja. Verso 11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E qual era o verso 7? Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para o qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então Deus está trabalhando com o povo. Mas o povo precisa entender que ele é ferramenta de Deus na atuação. E quanto mais se espalhar essa maneira do Evangelho de viver e de construir as coisas a partir do Evangelho, mais a cidade, mais a sociedade, mais a sua família, mais seus amigos, vizinhos, estarão bem. E com esse povo bem, você vai estar bem. Faz sentido isso para você? Percebem a equação lógica envolvida aqui? A paz e a prosperidade está condicionada, a sua paz e prosperidade está condicionada à paz e à prosperidade da cidade. Portanto, meus irmãos, arregace as mangas e trabalhe para a glória de Deus. Somente então, quando os judeus abandonarem o ressentimento que eles tinham por Babilônia, porque levaram eles presos, ressentimento, desprezo, somente quando eles abandonarem isso e começassem a buscar a servir Babilônia, a fazer ela prosperar, é que eles encontrariam de fato sua paz e sua prosperidade. Qual seria o resultado disso? Nós temos isso do verso 12 ao 14. O resultado do projeto de Deus para Israel sendo realizado no meio da Babilônia. Os babilônios seriam levados a ter contato com pessoas que criam no Deus verdadeiro. Primeira coisa. Pessoas que você não quer se relacionar podem, através de um relacionamento pessoal com você, vir a ter contato com o Deus verdadeiro. Segundo, no texto, os 70 anos que viriam ainda seriam usados para a purificação e renovação do povo de Israel. Ou seja, esse exílio mudaria tudo. Um povo que estava em degradação espiritual, agora iria ter que desenvolver uma vida rica de oração e buscaria comunhão com Deus com o coração aberto. Irmãos, como que a Igreja de Jesus reflete ou refletiu diante desse mundo caído? Tem um autor chamado Rodney Stark, não é o Tony, é o Rodney. Ele é um sociólogo da religião e ele vai escrever o seguinte, olha só o que ele vai dizer. O cristianismo serviu de momento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo greco-romano. Então foi um movimento de revitalização que surgiu como resposta a tudo isso. Miséria, caos, medo e brutalidade no mundo greco-romano.
O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas e novos tipos de relações sociais capazes de lidar com muitos problemas urbanos que eram urgentes. As cidades, repletas de moradores de rua e de pobres, o cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança. Para as cidades repletas de recém-chegados, de estrangeiros, de desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata de vínculos pessoais. É aquele sujeito que se muda de São Paulo para cá, vem morar nesse prédio aqui, lá em cima. E de repente ele se encontra sozinho em Nova Iguaçu. E a igreja então serve como essa forma de criar vínculos entre pessoas, dizendo o seguinte: você não está sozinho. Ah, mas eu não creio exatamente em tudo que vocês dizem, até tem coisa que eu nem... Não importa. Não importa. Lógico, se chegar ao final da vida não crendo, aí você vai ter problema. Mas para o nosso relacionamento não faz diferença. Não faz diferença. Mas não esteja sozinho. Para as cidades dilaceradas por conflitos étnicos violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E para as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios, terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. Isso é a Igreja de Cristo ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua história, desde o primeiro século. Então, Deus está dizendo para eles: busquem a paz e a prosperidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, pois se ela prosperar, vocês prosperarão também. Sabe? É assim, irmãos, de fato e de verdade, não importa quem está no governo. Se você pensa diferente, irmão, a gente vai ter que fazer um gabinete para eu contar para você o evangelho de novo e o que isso significa. Porque não importa quem está no governo, se hoje é direita ou é esquerda ou é conservador. Mas como assim não importa? Porque seja quem for, nós temos que orar por quem estiver no governo, diferente de um monte de crente aí que quer a morte do presidente e que se voltar o outro também quer que o outro morra, né? Aí já é o oposto. Nós temos que orar pela paz na nação e nos envolvermos ativamente na construção dessa paz, não importando, inclusive, se vamos sofrer ou não com isso. Nós lemos um texto bíblico, foi o segundo texto maior que eu li na nossa liturgia hoje, sobre como as nossas ações de amor irão calar a boca dos difamadores do cristianismo. Não importa se vai ser Lula, Bolsonaro, ou não sei quem pode ser. Nesse sentido, para nós, não deveria fazer diferença. A alegria e a prosperidade do povo de Deus só seria encontrada ali buscando a alegria e o bem-estar da cidade pagã. Fixem raízes, construam casas, habitem nelas, casem-se e tenham filhos, multipliquem-se e busquem a shalom da cidade. A paz e a prosperidade, orem por ela. Irmãos, é claro que havia um juízo prometido para a Babilônia. É claro que havia o juízo, e nós vamos ver esse juízo sendo de fato executado. A Babilônia cai como uma cidade, um império estatal, já não há Babilônia.
No entanto, a Babilônia passa a ser usada em todo o contexto bíblico para apontar para uma sociedade corrupta, caída, que odeia a Deus e que odeia o povo de Deus. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. E é esse tipo de cidade ou de construção social que odeia Deus e odeia o povo de Deus que vai ser dito lá em Apocalipse: caiu a grande Babilônia. Então, havia o juízo para a Babilônia caso ela não se arrependesse, e ela não se arrependeu. A Babilônia, império estatal, não se arrependeu. E é exatamente por isso, porque já havia um juízo contra ela, que os israelitas não podiam fechar os olhos para as maldades daquela cidade, sabe? É você saber que você tem que se envolver ativamente na cidade, mas sabendo que há um juízo de Deus para com aqueles que não se arrependerem. Portanto, não feche os seus olhos para a maldade, para a malignidade, mas denuncie, se envolva. Não deveriam, então, ceder aos valores pagãos, mas deveriam servir e amar seu novo lugar de residência, ao invés de ficarem parecidos com esse lugar ou se remover desse lugar, mas estar ali envolvido. Vamos a aplicações. Para fechar. Primeiro, somos chamados então a servir e amarmos aqueles que precisam de ajuda e de proteção. Servir suas necessidades independentemente da sua raça, da sua classe, ao invés de buscar usar os outros para satisfazer nossas próprias necessidades, nós devemos abrir mão de quem nós somos para que outros vivam. Não foi isso que Jesus fez? Abrir mão de si próprio para que outros pudessem viver. 2, precisamos praticar a justiça. E aí, faço referência novamente de Levítico 19, já falei isso várias vezes aqui nesse púlpito, e espero realmente que você já tenha lido Levítico 19, de tanto que eu falo de Levítico 19 para vocês, porque Levítico 19 é o capítulo da santidade, que começa dizendo: sereis santos porque eu sou santo. E aí ele começa a discorrer sobre um monte de coisa que o povo tinha que fazer, e quando você começa a ler aquele monte de coisa, o que você vai perceber é que santidade está totalmente atrelada à prática de justiça. É ser justo, e atuar e agir para que a justiça seja feita. Então leia capítulo Levítico 19 para você entender isso. Terceiro, criarmos e cultivarmos uma cultura que agrade a Deus. Isso tem relação, então, em usarmos para a glória de Deus nossa criatividade. Você é alguém criativo? Use isso para a glória de Deus, sabe? Saia da gospelândia. Sabe aqueles forró, gospel, pop gospel, mas não sei o que é gospel, tudo é gospel. Sabe os negócios feios, irmãos? Feio, mal feito, sem nenhuma beleza, sem nenhuma poesia, sem nenhuma construção de fato, sem nada que revele a imagem e semelhança de um Deus que é criativo, mas é cópia e cola do que o mundo faz, porque os crentão diz: eu não posso ouvir aquilo. Aí pega uma música do Eric Clapton e bota uma letra supostamente evangélica. Com nojo aquilo. Horrível. Estragou a música do Eric Clapton. Sabe? Você é criativo, exerça criatividade para a glória de Deus. E que levem as pessoas a terem um elevo espiritual e talvez não entender nem porquê, e que venha te perguntar:
Nossa, isso é bom. Isso é bom. E essa pessoa, sem nem perceber, não é nem crente, ou sei lá, mas ela está dando glória a Deus por intermédio do teu trabalho. Porque aquilo é bom, e você fez aquilo para a glória de Deus e para o crescimento e embelezamento da cidade, da sua família, do seu trabalho. Então isso tem relação, então, nessa criação, nossos relacionamentos, nossas opções políticas. Irmãos, não fechem pacote. Não fechem pacote. Sabe esse negócio? Eu sou direita. Tem muita coisa pecaminosa no pacote da direita. Eu sou da esquerda. Tem muita coisa pecaminosa no pacote da esquerda. O nosso Senhor e Rei não é deste mundo, e a proposta dele é completamente subversiva. Completamente. Da mesma forma que ele, Jesus Cristo, é pró-vida e anti-aborto, da mesma forma ele é pró-necessitados. E como é que você tem construções religiosas e de púlpito que anunciam certas bobagens e apoio incondicional a políticos ou partidos? Como é possível isso? Talvez porque nós estamos nos calando, porque a gente não está indo a público dizer, olha, Paulo está dizendo que você é um cachorro, é um cão. É um cão. Denuncie. Ajude outros irmãos a compreender isso. É sermos excelentes no nosso estudo, é sermos excelentes no nosso trabalho. Quarta aplicação. Sermos um povo que encoraja os outros a buscarem uma vida espiritual que satisfaça Jesus. Sabe? Irmãos, na cidade você vai encontrar, quando eu falo cidade, entenda, tudo que envolve a cidade e o ambiente em que você roda nessa cidade, tá? Você vai encontrar, então, pessoas de outras religiões, por exemplo, você vai encontrar gente sem religião, gente com estilos de vida não cristão, não é isso? E se você se relacionar com essas pessoas, você vai descobrir uma coisa interessantíssima. Agora, ou eu perco metade de vocês, ou vocês realmente vão ficar. Alguém já gemeu. Vocês vão descobrir, se relacionando com pessoas, gente comum, né? Que muitas dessas pessoas são mais bondosas do que você. São mais bondosas do que você. São mais profundas do que você. Muitos não cristãos, muitos, são mais sábios do que você. Essa semana, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa. E o mais interessante é que eu não falei que eu era pastor. Um amigo em comum me apresentou essa pessoa. E nós ficamos de 7 da noite, de 7 às 11 da noite, batendo papo e comendo pizza. Eu tomando uma Coca zero. E essas duas pessoas, o que me apresentou e a pessoa, o amigo e essa pessoa, aquilo lá parecia uma chaminé. Cigarro e cerveja. Irmãos, que final de noite maravilhosa. Espetacular. Essa pessoa, uma moça, é um amigo que me apresentou a namorada dele. Essa pessoa, ela é do candomblé. Eu já fiquei assim, caramba, cara, que legal. Eu sempre quis conhecer alguém do candomblé. Por isso que eu falei que hoje eu perco a metade e vocês ficam.
Era do candomblé. Cara, mas pensa numa pessoa inteligente, sagaz, que pega um negócio rápido. Tu tá falando aqui, ela já pegou, ela já falou ali, a gente tá ali, e caramba, e conversando, e ela me falou um monte de coisa que eu não sabia do candomblé. Eu falei, caramba, cara, foi falando, né? Eu até brinquei com a Cláudia. Vocês sabem quanto é que é o preço do bode? Irmão, quando ela falou o preço do bode, eu falei, cara, se eu vendo 3 bodes, eu pago a mensalidade das crianças. 3 bodes. E coisa e tal, e ela, sabe, que pessoa, e detalhe, tá? Eu percebi que ela tem muito mais possibilidade, de fato, a uma conversão real do que esse amigo. Não sei se ele vai ouvir, mas é verdade. Tem que se arrepender, cara. Depois vai ver isso no YouTube. Ela tem, assim, uma propensão, porque ela é muito séria, ela é muito séria naquilo. Muito séria. Né? Coisas que eu fiquei chocado. Fiquei assim, meu Deus, caramba, que interessante, não sabia. Vocês sabiam que quando eles vão fazer um trabalho, olha só que doideira, né? Eu contando no púlpito. Quando eles vão fazer um trabalho, né? Sexta, sábado, sei lá, tem diferença. E a gente ficou essas 4 horas conversando e não deu para falar tudo. E aí, dependendo do tipo de trabalho que seja, eles precisam ficar um período. Por exemplo, vai fazer alguma coisa no sábado. Então, dependendo do que seja, eles vão ter que ficar. Um exemplo aqui. Quarta, quinta, sexta e o sábado, sem fumar. Eles realmente se abstêm. Sem fumar, sem ingerir bebida alcoólica e sem prática sexual. Eu fiquei assim, caramba, cara, e tem um monte de crente que não se aguenta. Quer dizer, os sérios levam isso muito a sério. E que pessoa espetacular. Que pessoa espetacular. E o mais legal foi que eu tive a oportunidade de explicar. Ela não conhecia absolutamente nada do Evangelho, nada de Bíblia, nada. E não tem coisa melhor. Irmão, se tu não tem amigo não cristão, tu tá mal de amigo. Tu tem que arrumar uns amigos não cristãos aí para bater um papo. Tá mal. Porque não tem coisa melhor do que conversar com alguém que não vai usar a Bíblia para tentar entortar o texto para justificar as bobagens que faz. Que crente é bom de fazer isso, né? Entorta o texto. Cara, a pessoa não, eu peco mesmo. Não tem esse negócio, não. Mas vem cá, e esse Jesus aí? Vamos para Jesus. Cara, e a pessoa, é mesmo? É isso? Depois de 30 minutos, quase 40 de conversa, é que esse amigo foi falar alguma coisa e tal, aí ela virou. Você é pastor? Uns 30, 40 minutos de conversa. Você é pastor? Eu falei, sou. E ela regalou um olho. E ela falou assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria fumando e tomando cerveja num terraço e comendo pizza com um pastor e você estaria assim, de bermuda. Inclusive, à vontade, né? Não estaria com aquele terninho Nutella, Slim. Né? E ela ficou assim maravilhada, chocada. E conforme eu ia falando sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e por que nós cremos, por que nós cremos, qual é o nosso pressuposto. Quando ela perguntou o seguinte, como é que você... Ela falou, porque eu expliquei, a fé, ela parte de firmes razões, firmes fundamentos, e ela falou, mas como é que você conecta a fé com racionalidade? Eu falei, porque a fé cristã ela é óbvia. Ela explica. Há sentido, há razão. Eu creio porque existem fundamentos que me levam a crer.
E fui explicando aquilo para ela, e ela foi ouvindo e perguntando mais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Se envolver com o não cristão. E poder ser poder ser amigo, poder se relacionar e poder anunciar e ver nos olhos da pessoa a surpresa. Surpresa. Quer dizer que é por isso. Quando eu falei para ela por que nós dizemos que as pessoas têm que se converter, porque eles não levam ninguém para a religião deles. Por isso que eles não nos entendem. Eu falei, mas por que vocês não levam ninguém para a religião? Ela falou, primeiro que minha religião é cara. A história do bode. Porque ela é cara, em primeiro lugar. Segundo, que ela vai exigir coisas que as pessoas não querem se submeter. Paz. As pessoas não querem, então a gente... E terceiro, é lógico, ela não falou, mas o pressuposto maior é porque não é uma religião que tem um objetivo de salvação e eternidade. Ela tem outros aparatos envolvidos aí. E no final das contas, sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? O grande problema dela e do que está envolvido não é nem em si os demônios. Não ignoremos os ardis de Satanás, os espíritos malignos. São reais, existem e atuam. Mas o problema ali não é isso. O problema é que, como toda e qualquer religião, é uma religião que está escravizando, que está escravizada, e que não descobriu ainda que pode ser livre, e que não precisa fazer coisas para se justificar, mas que é o sangue de Cristo, morte e ressurreição, que justifica. E te faz você, então, a partir disso, viver uma vida de responsabilidade e de resposta a Deus, sendo bênção e paz na sociedade. Conclusão, irmãos, avançamos bastante. A lógica é simples. Deus ama pessoas, por isso Ele se importa também com a cidade. Lembre-se da história de Jonas. Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. E Deus vai dizer, não deveria ter eu compaixão? Como que nós não temos? Quero fechar lendo 5 atitudes que o pastor Timothy Keller aponta sobre como se relacionar com a cidade. 4 erradas e 1 correta. Primeira, assimilar a cidade. Os cristãos simplesmente não resistem, ou seja, esses que assimilam a cidade, não resistem e assim adotam os valores e a cosmovisão da cultura pagã. A meta é apenas se misturar e perder qualquer identidade distinta. Então você tem essa assimilação da cidade. Segundo, os que refletem a cidade. Os cristãos mantêm alguns aspectos da fé e práticas cristãs, mas adotam os valores e cosmovisões mais fundamentais da cultura dominante. A fé se restringe aos cultos de domingo e não define, de fato, seu modo de estilo de vida. Ou seja, a fé, a religião da pessoa está focada apenas neste ambiente. Assim, eles são somente um subconjunto de cultura dominante, é o gueto. Desprezar a cidade. Os cristãos reagem à cultura prevalecente com superioridade e hostilidade, se acham melhores do que aqueles que não estão num culto como esse. Eles se sentem contaminados pela presença das escolas, do entretenimento, das artes seculares. Alguns adotam uma abordagem mais passiva e se afastam de qualquer real interação, apenas denunciando e lamentando a decadência moral. Sabe, é o cara que é o cara que fala mal da Anitta, mulher que tem que se converter dos seus pecados, mas é o cara que fala mal da Anitta, mas mente fácil para os irmãos. Sabe? E ele realmente faz 2 pesos e 2 medidas. Então ele despreza, mas ele mesmo também não é isso tudo.
Então, apenas denunciando e lamentando a decadência moral, ao passo que outros querem poder cultural. 4. Ignorar a cidade. Os cristãos reagem não com pessimismos demais, mas sim com otimismo demais. Eles esperam que, por uma intervenção miraculosa e arrebatadora da parte de Deus, que converterá muitos. É assim, bom, Deus vai fazer. E transformará a cultura. Por isso, em vez de se envolverem de forma profunda com a sociedade e com as pessoas ao redor, trabalhando com outros para ajudar com as dificuldades e os problemas, os cristãos se concentram em edificar a igreja e seus próprios números em tempo integral. Eles são pressionados para entrar no ministério, mas não para se tornarem atuantes nesse ministério. Eles somente estão de passagem, mas não se envolvem com essa terra. E o último, a última atitude possível, e é essa que vemos aqui, Deus mandando em Jeremias e trazendo para nós essa noite: amar a cidade. Os cristãos se envolvem com a cultura dominante, mas para revelar a singularidade dos valores do reino de Deus. Eles são muito diferentes no modo que entendem dinheiro, relacionamentos, vida humana, sexo e assim por diante. Eles pensam de forma completamente diferente, mas estão lá, deixando isso claro. Os cristãos são verdadeiramente habitantes da cidade, contudo, não buscam o poder ou a aprovação da cultura dominante. Ao invés disso, mostram ao mundo um modo alternativo de vida e de ser uma comunidade humana. Por exemplo, eles são ativamente envolvidos em servir aqueles que os cercam e em ações de misericórdia e justiça. A carta de Jeremias aos exilados, no capítulo 29, é um bom exemplo disso. Vamos ficar de pé? Irmãos, se Deus se importa com as cidades e seus habitantes, nós também devemos. Devemos desconstruir essa forma de viver a fé apenas no nosso conforto e para a nossa própria benesse, para o nosso próprio benefício. Você vive para a cidade ou a usa só para sua diversão pessoal ou lucro? Você está orando pela cidade? Você está tendo a mesma atitude com sua cidade que Deus queria que o seu povo tivesse com Babilônia? Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, pois se ela prosperar, vocês também prosperarão. Vamos fechar nossos olhos, vamos ter uma oração final.